Seja bem-vindo a esse canal, é o primeiro vídeo dessa série que eu tô montando aqui, depois dos 30. O que eu aprendi depois dos 30 anos, o que eu aprendi, como que eu me desenvolvi até agora, como que está a minha vida depois que eu cheguei aos 30 anos. E quando a gente toca nesse assunto, muitas coisas a gente traz lembranças, a gente traz frustrações que a gente já viveu, a gente vai trazer algum machucado, a gente vai trazer vitórias, a gente vai trazer amizades, a gente vai trazer um pouco de tudo. E quando a gente chega nos 30 anos, uma das coisas, como eu tô fazendo esse vídeo agora, eu achei muito legal trazer aqui pra vocês, cara, os nossos pais não estavam tão errados assim. Eu sou filho de uma mãe solteira, né? Não tive meu pai muito na minha criação. Foi mais a minha mãe que aguentou o tranco quando eu estava doente, etc. Vários problemas que eu já passei, foi mais a minha mãe que aguentou tudo, tá bom? Mas ela pegava no meu pé, mas ela não sabia comunicar. Os nossos pais, eles não aprenderam a comunicar aquilo que eles queriam. Se a gente for ver os nossos avós, eles tinham uma linguagem muito dura. Os nossos bisavós, mais ainda. Os nossos avós, os nossos pais, ainda eram um pouco duros conosco. Mas quando chega em nós e chega nos nossos filhos, eu tô vendo que tá mudando isso. Essa dureza na comunicação. A gente está tendo acesso à internet. A gente consegue se comunicar melhor. A gente consegue ter outros pontos de vistas. Não é só o meu que está certo. Às vezes eu aprendo uma coisa ou outra que contribui para que eu possa ensinar meu filho, entendeu? Então, muita coisa muda. E a gente agora, com a tecnologia, a gente consegue personalizar melhor aquilo que a gente quer falar. Não é só daquele jeito rústico, sabe? Então, por exemplo, muitas das vezes eu não falava com a minha mãe a palavra eu te amo. Mas conforme os tempos foram passando, hoje é uma coisa natural entre nós, entendeu? Então, eles não estavam tão errados assim. O problema era só a forma de comunicação que às vezes faziam com que a gente se revoltasse. Eu falo por mim, né? Então, não sei se você vai se identificar com isso, mas depois que a gente chega nos 30 anos, pelo menos eu percebo assim, minha mãe não estava tão errada assim quando ela falava para mim tomar cuidado com amizades, quando ela falava para mim tomar cuidado com investimentos, negócios, porque ela sempre teve um pezinho atrás com essas coisas e eu que sou mais novo, gostava de me arriscar mais e vou me jogar e etc, acabei tendo algumas frustrações. E me frustrei algumas vezes até por não comunicá-la. Não falar o que eu ia fazer, porque eu já sabia que ela ia ser contra, entendeu? Então, ela não estava tão errada assim. Às vezes, eu só não sabia entendê-la, né? Porque ela tem todo um contexto de história de vida também, e ela não sabia me comunicar da melhor forma. Mas quando a gente chega aos 30, pelo menos a palavra que eu tenho para dizer é: hoje eu te entendo, entendeu? Hoje eu te entendo. Não sou pai ainda, mas eu entendo o ponto de vista dela, eu entendo as palavras mais duras dela, eu entendo o contexto de realidade dela, eu entendo de onde ela veio, eu entendo os sofrimentos que ela já passou, as dificuldades que ela enfrentou enquanto eu era criança, para que tudo ocorresse bem, entendeu? Então eu entendo. Não estavam tão errados assim. Eles não foram treinados, até anotei algumas coisinhas aqui para trazer pra gente. Eles não foram treinados na maioria das vezes para dar certo no casamento, dar certo na vida, ser mais seletivos. Por exemplo, muitas das vezes os relacionamentos aconteciam em festas. Era um rolo, entendeu? Hoje em dia a gente tem acesso à informação também, mas eu vejo que, cara, dá pra conversar mais sobre esse assunto. É um assunto mais aberto. Antigamente não era. Falar sobre relacionamento era um assunto mais fechado. Falar sobre intimidade, falar sobre paquera, falar sobre casamento, não era um assunto tão aberto assim. Hoje em dia a gente fala com mais naturalidade, a gente tem livros, a gente tem cursos, tem mentorias na internet, tem vários mentores, tem muita gente que agrega nesse assunto, sabe? Então, eles não foram treinados. Então, quando a gente chega nos 30 anos, a gente também entende um pouco isso.
eles não foram treinados, mas não é porque eles não foram treinados para muitas áreas da vida, né, por causa do acúmulo de informação que hoje nós temos, é algo que nós podemos fazer. Então hoje eu vou conseguir ensinar o meu filho, quando eu tiver filhos, sobre talvez inteligência emocional, porque eu já passei por altas e baixas, e aí eu vou conseguir treinar ele para isso, vou conseguir ajudar ele a lidar com as frustrações, vou conseguir ajudar ele a vencer a raiva, sabe? Quando ele ficar frustrado, ele não ser uma pessoa agressiva, mas aprender a conter isso dentro dele, aprender a lidar com o dinheiro, aprender a lidar com várias outras coisas, administrar, empreender, ser curioso para fazer as coisas, entendeu? Então, são coisas que, cara, não sei se está fazendo sentido para você, mas para mim tá. Nos 30 anos a gente começa a mudar. E quando vai chegando aos 30 anos, a gente vai cansando, principalmente a gente que não teve um pai presente. A gente não aprendeu a dizer não. Porque quando a gente tem um pai presente, a gente aprende um pouco mais sobre a firmeza, a gente aprende um pouco mais sobre posicionamento, a gente aprende mais sobre impor limites, entendeu? A gente aprende um pouco mais sobre isso. A gente aprende a lidar com outras pessoas em qualquer cenário que esteja acontecendo. E não somente ter um comportamento de fuga, baixar a cabeça sempre, mas não, mano, vamos deixar o clima desagradável mesmo. Você foi errado agora, entendeu? Não concordo com isso que você falou, tá errado. Então, a gente não aprendeu a ser desagradável. A nossa mãe, a mãe ensina a doçura, mas o homem ensina a gente a se defender. E quem não teve um pai presente, que foi o meu caso, na criação, sofre um pouco para conseguir se adequar ao mundo, porque da porta para dentro tem comida, a mãe tá trabalhando, tá trazendo comida para casa, casa tá organizadinha, o filho tá estudando, tá tudo certo, tá fazendo curso, arrumou um trabalho, tá ajudando em casa, beleza, beleza. Mas, entretanto, porém, todavia, a gente não sabe dizer não. E aí a gente vai bater na cabeça, até chegar um momento que a gente entende que se eu não disser não, eu vou virar escravo das pessoas, porque sempre vão precisar de mim em alguma coisa. E às vezes elas nem estão pedindo, às vezes eu estou me oferecendo. Entendeu? São vários problemas que acontecem. Ou eu não sei dizer não, ou eu estou sempre me oferecendo para apagar um incêndio na vida dos outros. Eu gostava muito de ser esse tipo de pessoa. Então, propositalmente, vai ter momentos que eu vou dizer não, não quero ir. Por quê? Porque eu não quero, eu não tenho que ficar toda hora dando uma justificativa. Chega uma hora que a gente cansa de ficar toda hora se justificando para as pessoas. Ah, eu não fiz por causa disso. Não, eu não quero, eu não vou fazer. É isso e pronto. Eu não estou sendo desagradável, eu estou sendo direto. É diferente, entendeu? Mas são coisas que a gente vai aprendendo depois de bater a cabeça, depois das pessoas passarem por cima de você, e isso é normal da vida, não é vitimismo, acontece. O problema é o que você vai fazer a partir de agora. O tempo todo as pessoas usaram você, as pessoas, cara, montaram em cima de você. Você vai deixar até quando? Vai ficar com 40, 50 anos e vai ser capacho na vida dos outros? O que você vai fazer da sua vida? Entendeu? Aprender a dizer não é essencial. Então, com 30 anos, eu falo, cara, isso aqui não faz sentido pra mim. Ah, esse projeto eu quero entrar. Ou então, esse projeto eu vou criar, eu vou fazer. Não somente ficar à deriva do que as pessoas podem trazer pra mim, e eu a querer aceitar ou não, mas eu também posso trazer oportunidades, eu também posso criar oportunidades. Muita coisa. Mas se eu não aprender a dizer não, eu deixo muitas coisas boas passarem e fico com vários problemas, várias coisas que vão demandar o meu tempo, vão sugar a minha energia, eu vou chegar em casa cansado e ainda vou ficar procurando resolver mais problemas na vida dos outros, sendo que a minha vida também está cheia de problema. Então esse vídeo aqui é um vídeo simples, um vídeo que já está chegando em 10 minutos. Então se for para me resumir, os nossos pais não estavam tão errados assim, eles não foram ensinados a ter filtros, eles não foram ensinados muitas das vezes, eles foram ensinados às vezes só a ficar quieto. Vai trabalhar, fica quieto e faz o que eu mando. Hoje em dia as coisas são diferentes, a gente consegue conversar, ter mais diálogo. Então a geração está mudando, né? E a gente consegue conversar, entender, dialogar, ensinar
corrigir também, né? Não é só passar a mão na cabeça, não. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado depois dos 30.